A combinação das derrotas recentes do campo de batalha com a determinação do Ocidente, em particular, uma percepção de que a Europa pode simplesmente passar o próximo inverno usando suas reservas sem precisar dos volumes habituais de energia da Rússia, já que os políticos ocidentais estão resolutos em não admitir a derrota, deixou a Rússia nas cordas nesse ringue. A suposta força militar do país e seu status de superpotência energética, energia a qual os europeus dependiam, pareciam ser os ativos mais poderosos do governo russo, mas agora se vê que essa era uma premissa errada. Então, Putin foi mal induzido pelos seus subordinados sobre as verdadeiras capacidades do país e foi forçado a fazer uma manobra como se estivesse em um jogo de pôquer. Com as últimas cartas, ele renovou as ameaças nucleares e lançou, com uma manobra mais impopular, mas menos arriscada de ponto de vista político, que é a mobilização parcial de 300 mil reservistas. É a ameaça de uso de armas nucleares, é claro, que faz com que os tomadores de decisão do Ocidente façam uma pausa e, em alguns casos, fiquem inseguros, e é essa a intenção. E afinal de contas, ninguém pode tratar com leveza algo assim de alguém que detém cerca de metade das armas nucleares do mundo. Mas, no entanto, uma maioria crescente das potências ocidentais e atualmente também de países não ocidentais tem notado que não se pode ceder à chantagem nuclear e que as consequências da vitória da Rússia na guerra teriam efeitos danosos e duradouros na segurança europeia e global. Mas, de qualquer forma, uma pesquisa recente sugere que o limiar da Rússia entre a utilização ou não de armas nucleares é extremamente elevado. O quadro militar russo profissional tem um procedimento e processos ativos, ou seja, há uma série de controles e barreiras antes de considerar o uso de armas nucleares. E ameaçar um ataque nuclear preventivo é uma coisa, mas as pessoas sérias em posições importantes na Rússia sabem que as consequências seriam extremas. E não menos importante, que trariam muito mais países para a guerra com armamento cada vez mais potente. Sendo assim, o uso do arsenal nuclear não é impossível, trata-se de uma situação insegura, mas permanece improvável. Dito tudo isso, muitos políticos ocidentais ainda receiam de chamar de derrota a campanha russa, temendo as consequências das ações de uma Rússia em estado de implosão. As lideranças dos Estados Unidos, da Alemanha e da França em particular não são tão explícitas ao ponto de fazer essa declaração, mesmo com a inconveniência de parecerem ignorar um resultado desfavorável à Rússia. Em vez disso, os líderes ocidentais falam mais vagamente dos crimes da Rússia e do apoio à Ucrânia, mas esses países não conseguem conceber uma Rússia derrotada e falam da necessidade de não humilhar a Rússia ou mesmo Putin, sem ligar os pontos de que ajudar a Ucrânia a restaurar a sua integridade territorial do país humilharia muito os russos.